Queridos amigos, uma boa tarde. Obrigado por você estar ligado aí nos canais de streaming para acompanhar essa série de estudos chamada Uma Nova Visão para um Novo Tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão ligadinhos aí no YouTube, uma nova visão para um novo tempo. Vocês que estão ligados no Facebook, estejam à vontade para compartilhar esse link, para dividir com seus amigos e familiares e, em especial, também interagir conosco. Nós queremos saber de onde você está falando, quem é você. Nós queremos que você mande aí a sua contribuição, a sua opinião sobre o assunto apresentado hoje. Nós queremos que você faça perguntas e, dentro do possível, nós vamos tentar responder, atender aí a sua dúvida, tá? Sua presença online é muito importante para a gente. Essa classe foi pensada para ser uma classe presencial, mas a realidade acabou nos dirigindo para essa classe online, mas a vantagem é maravilhosa, porque numa classe online nós não temos limite de quantas pessoas podem acessar, podem acompanhar. Alguns já se inscreveram no nosso site. O site é novavisãoparaNovoTempo.com.br. Vou repetir, novavisãoparaNovoTempo.com.br. Ao você se inscrever no site, nós vamos poder saber um pouquinho mais de você, ter alguns dados para a gente monitorar aqui a sua participação, e também você vai ser inserido num grupo de WhatsApp. Esse grupo fechado, exclusivo de WhatsApp, vai te manter atualizado sobre os assuntos, sobre as próximas aulas, e durante as transmissões das aulas, durante as transmissões aqui, aos sábados à tarde, às 16 horas, o WhatsApp estará aberto para que você participe também. E então o WhatsApp aberto significa que você pode também, através do WhatsApp, mandar suas perguntas, sua participação durante o período de aulas. No restante do período, esse grupo estará fechado e somente os administradores enviarão mensagens e conteúdo para você. Então não se preocupe, não será um grupo que vai te atormentar com excesso de mensagens. Você pode participar durante o evento, mas depois você só vai receber informações sobre o próximo evento ou tirando dúvidas dos eventos anteriores. Nós estamos aqui para atender vocês. Nós estamos aqui para que você entenda, para que você conheça o que nós tentamos aprender e conhecer também. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, você sabe disso. E nesses tempos surgem muitas dúvidas e questionamentos que nós recebemos a todo tempo. Nós recebemos tantas informações, tantas coisas que chegam, que nem sabemos mais no que podemos acreditar. Como podemos entender tudo isso que estamos vivendo? Como ou quando tudo isso vai acabar? Se é que existe uma resposta para essas perguntas? Nós temos aqui um professor que vai nos ajudar a responder e a entender essas questões. Ele se dedica há mais de 30 anos ao estudo da Bíblia, a oferecer seminários, palestras, aulas para pessoas interessadas em conhecimento, assim como você e como nós. Aqui tem uma grande equipe trabalhando, todos aqui já fomos abençoados, aprendemos e crescemos muito com as aulas do nosso professor. O professor nosso é o Armando Escoto. O Armando Escoto é paulistano, ele mora em Santana, mas ele é do Brás, é paulistano como a gente. Vem para cá, Armandinho, nós temos muitas questões para serem respondidas nesse curso, Uma Nova Visão para um Novo Tempo. O que nós podemos esperar desse curso? Qual será o tema desse primeiro estudo, dessa primeira aula que nós vamos ter? Agora é com você. Obrigado, Roger. Boa tarde a todos. Obrigado pela audiência. Nós estamos vivendo, como você falou, Roger, tempos difíceis, muitas informações, muitas contraditórias, e a gente não sabe mais o que pensar. Mas uma pergunta tem prevalecido aí nas conversas que a gente tem, e a pergunta é a seguinte: para onde vamos? Para onde vamos? Onde isso vai nos levar? Vai acabar? E essa pergunta, para onde vamos, eu me recordei dos meus tempos de escola, é uma pergunta que vem lá do tempo antigo, lá da filosofia, onde os antigos filósofos perguntavam para onde vamos, mas também de onde viemos e o que estamos fazendo aqui. E essa é uma pergunta que muita gente faz, principalmente nos tempos de hoje. Como é que é essa vida? Para que existimos?
O que tudo isso que está acontecendo quer dizer? Isso é destino, uns se dão bem na vida, outros não se dão tão bem, outros não têm absolutamente nada. Isso está escrito nas estrelas. Mas também tem gente, viu, meus amigos, que não pergunta nada. Tem gente que vai levando a vida. Gente que tem o síndrome do Zeca Pagodinho. Como é que é a síndrome do Zeca Pagodinho? Vida leva eu, deixa a vida me levar. E não está nem aí. Mas você que está aqui já provou que você não tem essa síndrome, não. Você quer saber, né? Porque tem muita gente também, e vocês vão me desculpar aqui o meu jeito informal de falar, gente. Tem muita gente que tem cabeça só para separar as orelhas. Tá? Mas nós não. Nós aqui temos algo acima das orelhas. Nós temos um cérebro, e esse cérebro vai nos fazer pensar o que é que nós estamos fazendo aqui. Para onde vamos? De onde viemos? 3 prismas podem responder essa pergunta: o prisma filosófico, o prisma da ciência e o prisma da religião. O prisma da filosofia, eu tenho aqui, queria que vocês dessem um close aqui, por gentileza, nesses livros. São 50 livros, eu não trouxe todos, daquela série Os Pensadores, filósofos desde os tempos antigos, tentando responder essas questões. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Desde lá os pré-socráticos até os tempos atuais. E a filosofia pode ser dividida na seguinte parte. Antiga. O que é a verdade? Estamos em busca da verdade. Filosofia medieval. O que é a verdade com Deus? E aí houve um extremo, um fanatismo, que puseram Deus em todas as conversas, e a questão ficou muito difícil, porque a igreja dominante ditou regras e tomou conta do mundo. Quando chegou na filosofia moderna, eles aboliram Deus, o que é a verdade pela ciência. E a filosofia atual é mais ou menos assim, gente. Eu vi no WhatsApp, eu vi no Google, então é verdade. Ué, será que é assim mesmo? Então, se a filosofia aqui, 2.500 anos de filosofia aqui nesses livros, gente. Um camarada de uma geração contradizendo o da geração seguinte. Então, não sei se a resposta está aqui, não. O outro prisma que pode responder essas questões é a ciência. Mas eu me lembro da ciência, assim, quando eu era criança pequena lá no Brás, eu comia pão com manteiga. Uma delícia pão com manteiga. Aí falaram para mim que manteiga dava colesterol, que tinha que comer margarina. Agora falam que margarina é um plástico metido a alimento, eu tenho que voltar a comer manteiga. Quando eu peguei meu livro de ciências, que eu estudei quando eu era garoto, está tudo diferente da ciência de hoje, gente. Então parece que a ciência também não responde esta pergunta. Tem ciência que veio lá da Suméria, que a gente usa até hoje, nós vamos aprender isso nas próximas aulas, passou pela Assíria, passou para a Babilônia, tem ciência no Egito Antigo, tem ciência na China. A China não inventou só o vírus, gente, a China inventou papel, inventou a pólvora, inventou o macarrão. Aí o Marco Polo, aquele viajante de Veneza, foi a pé, de cavalo, claro, por terra até a China e trouxe o macarrão para a Itália, e o italiano pôs o molho de tomate no macarrão, ficou muito melhor. Tá certo? E pôs também o queijo. Ora, a ciência de hoje não é a mesma ciência de 20 anos atrás, não é a mesma ciência de 50 anos atrás. Então eu acho que a ciência também não responde essas questões existenciais básicas. O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim, para onde eu vou? Então nós vamos analisar isso hoje pelo prisma da religião. E como nós vamos falar de religião, eu vou pedir licença a vocês, que nós vamos falar da Bíblia, e eu vou fazer, como costumo, uma pequena oração, tá bem? Querido Deus, nós estamos aqui para descobrir a verdade. Precisamos que o Senhor nos ajude. Queremos que o teu livro seja exaltado agora, em nome de Jesus. Amém. O que é a verdade, gente? A verdade, hoje em dia, depende
do ponto de vista de alguém, porque nós estamos vivendo uma era de relativismo. A minha verdade não é a sua. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês na tela, por gentileza. Não consegui. Consegui. Vocês estão vendo aí, focado na tela de vocês? Eu tenho aqui listadas as maiores religiões do planeta hoje. Tela cheia, isso aí. Essas são as maiores religiões do planeta hoje. Essas religiões abrangem mais ou menos 90% dos religiosos de hoje. Cada uma tem um livro sagrado. O cristianismo tem a Bíblia, o brahmanismo tem o Mahabharata, o budismo tem o Tripitakas, o hinduísmo tem os livros Vedas, o islamismo tem o Alcorão e assim por diante. Quando a gente pergunta para algum seguidor de uma religião destas, ele diz que o seu livro é sagrado. A minha Bíblia aqui, você consegue dar um zoom aqui? Está escrito assim, Bíblia Sagrada. Obrigado. Mas vocês vão pensar que os seguidores das outras religiões vão dizer o que da religião deles? E dos livros deles? Eles vão dizer que todos esses livros têm uma revelação divina. Eu acho que pode deixar a tela só nos slides, por gentileza. Mas se todos têm revelação divina, será que existe um Deus para cada religião? Porque cada livro aí tem um tipo de filosofia, de conceito, de ideias, e todos não podem ser inspirados pelo mesmo Deus, porque Deus não seria tão incoerente de fazer um livro diferente para cada religião. Então, o que acontece? Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, Jesus, está escrito aqui na Bíblia Sagrada, disse que a palavra de Deus é a verdade. Eu não imagino que um seguidor do Islã ou de qualquer outra religião vá dizer que o livro dele não é a verdade. Ele vai dizer a mesma coisa. Jesus disse também, pode deixar no slide aqui, por gentileza, que quando a gente não conhece as Escrituras, a gente erra. As outras religiões dizem a mesma coisa. Se você não seguir o livro sagrado da minha religião, você erra. Então, eu fiquei perguntando, quem é que tem razão? Onde está a verdade? Bom, a Bíblia diz que ela foi transmitida aos homens, inspiradas por Deus, através do Espírito Santo, foi São Pedro que falou isso. Mas as outras religiões vão dizer assim, o meu livro sagrado também foi inspirado por Deus. E a gente não está tendo vantagem nenhuma em ser cristão, islâmico, budista ou outra religião qualquer. Será que tudo depende da fé? Ele tem fé no livro dele, eu tenho fé no meu. E assim nós caímos de novo nessa história do relativismo. É tudo muito relativo. Mas não é assim, sabe, gente? Deus é muito sabido. Deus fala assim, eu vou te dar uma dica de qual livro eu, Deus, mandei escrever. Sabe qual é a maneira que ele quer ser cultuado? Eu acho que pode ficar só aqui agora. E só voltar para mim quando eu pedir, pode ser? Então vamos lá. Deus disse assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus é muito racional. Sabe, Deus diz assim para mim, Armandinho, você não tem cabeça só para separar as orelhas. Acima das suas orelhas tem um cérebro. Eu quero que você pense. Para você pensar, eu vou te dar provas concretas que eu existo e que eu escrevi esse livro. Eu acho que as outras religiões não têm, aliás, eu não acho. Eu tenho certeza que as outras religiões não têm isso, porque eu já pesquisei, tá? Sabe o que demonstra a autoridade da Bíblia? Está escrito em Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10. E eu quero dizer aos meus queridos ouvintes que eu botei todas as passagens na tela, porque eu sei que muita gente em casa não tem Bíblia. Tá certo? Então, vamos ler tudo aqui. E está escrito assim,
lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Opa, aqui já tem uma informação importante. Deus está dizendo assim, eu sou Deus, não há outro, portanto não me venham com essa história de que cada religião tem um Deus que ditou o livro daquela religião. Isso não é verdade. E ele continua dizendo, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus está dizendo assim, vou te dar uma dica de que eu escrevi esse livro. Eu vou botar nesse livro coisas que ainda não aconteceram, para que quando elas aconteçam, vocês acreditem em mim. Voltando aqui, no verso 6 a 8 do capítulo 44 de Isaías. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Vocês estão percebendo que ele está repetindo aqui que só ele é Deus, que não existe outro? Quem então é como eu? Esse que pensa que é Deus, que o anuncie, que declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo, e o que ainda está para vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe. Deus está falando pela terceira vez que não existe ninguém como Ele, que diz o futuro. E isso aqui é uma prova concreta que eu vou dar agora para vocês, de um desafio que Deus faz. Ele diz assim, tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Ora, você está dizendo que seu livro foi escrito por um Deus? No seu livro tem coisas aí que foram preditas anteriormente, que já aconteceram? O que eu acho interessante é que nenhum outro livro de qualquer outra religião tem qualquer profecia ou coisas que não são profecias históricas, mas são antecipações de coisas que a própria ciência iria descobrir. Vamos começar a conhecer esse livro aqui. Quem escreveu a Bíblia? E quando que ela foi escrita? O primeiro livro da Bíblia foi escrito por Moisés, mais ou menos em 1500 a.C., há 3.500 anos atrás. O último livro da Bíblia foi escrito por João, aproximadamente do ano 100, há uns 1.900 anos atrás. A Bíblia foi escrita em 1.600 anos, por 40 pessoas diferentes. Eu faço uma pergunta aqui, agora vem comigo aqui. Você imagina o seguinte, que o meu bisavô, que morava em Nápoles, escreveu alguma coisa sobre um determinado assunto e deixou guardado. E eu aqui, sem saber o que ele escreveu, escrevo alguma outra coisa sobre esse determinado assunto. E um dia esses dois papéis se juntam, e será que eles vão falar a mesma coisa? Eles vão se contradizer? Eles vão se complementar? Eu penso assim, 40 pessoas, num período de 1.600 anos, escrevendo sobre assuntos diversos, e quando a gente junta esses assuntos, pessoas de diferentes capacidades intelectuais, de diferentes culturas, e esses temas se complementam, não se contradizem nunca. Isso, para mim, já é uma prova de que há alguém por detrás desses 40 autores ditando o que deve ser escrito. Uma cabeça só pensante e algumas mãos escrevendo. Você não tem isso nos outros livros da Bíblia. Agora, quer ver que coisa interessante? Mostra aqui na tela, por gentileza. O que a Bíblia contém? Você vai se lembrar da sua aula de ginásio, quando você aprendeu sobre as grandes navegações, e a sua professora, seu professor disse assim, as grandes navegações começaram a ocorrer no final do século XV, início do século XVI,
porque o povo pensava que a terra era plana como uma mesa. Então o navio ia cair da mesa, eles não se afastavam muito da costa e o mundo ficou restrito àquela porção de terra lá. Até que em 1521, você vai olhar bem no centro da tela, você tem uma estrela lá em cima, o nosso amigo Fernão de Magalhães, um espanhol, saiu da Espanha, desceu pela costa da África, passou pelas Américas, foi para o Oceano Pacífico, continuou pelo Oceano Índico e voltou para a Espanha. Então ele disse assim: eu peguei uma embarcação, dei a volta no mundo, a Terra é redonda. Eu consegui dar a volta no quarteirão. Isaías 40, verso 22, escrito mais ou menos no ano 700 a.C. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Gente, presta atenção nisso aqui. 2.200 anos antes de Fernão de Magalhães pegar um navio, sair da Espanha e dar a volta ao mundo, na Bíblia estava escrito que a Terra era um globo. Então eu fico imaginando quanto tempo a humanidade perdeu por não acreditar que o globo era o formato que a Terra tinha, e essas navegações podiam ter acontecido muito tempo antes. Então o Brasil não teria só 500 anos, o Brasil poderia ter sido descoberto muito tempo atrás. Outra coisa que me chamou a atenção, pensava-se que a Terra era sustentada por colunas, por elefantes, por tartarugas ou por Atlas, aquela figura mitológica grega. E você tem aqui a representação. O Atlas segurando o planeta Terra. A mitologia grega só não me falou aonde que o Atlas estava apoiado enquanto ele segurava o planeta Terra. Isso eu não sei. Não é? E as outras civilizações também não me falaram aonde estava a tartaruga apoiada para segurar os elefantes que estavam segurando a Terra. Alguém deu uma dica: a tartaruga estava sobre outra tartaruga, que estava sobre outra tartaruga, que estava sobre outra era tartaruga até o final, que não sei qual é o final, onde estavam essas tartarugas. Eu vou te mostrar agora uma passagem bíblica muito legal. Olha aqui, o campo gravitacional só foi determinado concretamente com a corrida espacial no século XX, na década de 50. Mas no livro de Jó, no ano 1500 a.C., está escrito: ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Não tem nada segurando a terra. Os planetas, todo o nosso universo, ele é equilibrado por leis espaciais, leis planejadas. Não está aí por acaso. Esse camarada aí que está na sua tela é o Evangelista Torricelli. Ele era um cientista do século XVII. Italiano, amigo de Galileu. Ele conversava com Galileu sobre pressão atmosférica. Até que em 1643 ele inventou o barômetro, que é um aparelho que mede isso. E o barômetro é tão importante, quando o barômetro cai é porque vai vir tempestade. Todo avião, todo navio, todo porto, todo aeroporto tem um barômetro hoje. Porque quando cai, já falei, acidentes são evitados, os voos são paralisados. Jó, capítulo 28, verso 25. 3.150 anos antes de Torricelli inventar o barômetro. Está escrito assim: quando ele regulou a força do vento e estabeleceu a medida exata das águas. Como é que é o verso, o verbo que está aqui? Regulou a força do vento. Sabe por que está escrito regulou? Eu queria saber como é que o camarada escreveu o livro de Jó, botou esse verbo aí. Porque a pressão atmosférica ela é feita de um jeito que, se ela fosse um pouco maior, a gente seria achatado. E se ela fosse menor, pela rotação da Terra, a gente seria expelido do planeta. No entanto, está escrito na Bíblia que Deus regulou a pressão atmosférica 3.000 anos antes de se pensarem nisso. Vamos lá. Adam Smith, esse foi um escocês que foi o pai da macroeconomia. Ele escreveu um livro muito famoso chamado A Riqueza das Nações. E nesse livro, para sintetizar, ele disse assim: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza
dos governadores que roubam o dinheiro da saúde. Não está escrito isso, desculpa. Pela riqueza dos príncipes, não é por elas, tá? Quando o povo poupa, o país fica rico. E os G8, o grupo dos 8 países mais ricos do planeta, são aqueles cujo povo poupa 20% do que ganham. Países mais ou menos são aqueles que o povo poupa 10% da sua renda pessoal. Porque o governo pega esse dinheiro e faz obras de infraestrutura, o país cresce. Países pobres são aqueles que o povo fica pendurado no cheque especial, no cartão de crédito, mas isso, graças a Deus, não acontece aqui no Brasil, tá certo? Por que eu estou mostrando isso? Olha o que tem na Bíblia, gente. Provérbios 6, de 6 a 11, tem um conselho ali. Tem um conselho que começa assim: o preguiçoso vai ter com a formiguinha. A formiguinha trabalha mesmo sem ter patrão. E ela vai acumulando coisas, porque ela sabe que vai chegar um dia, não vai ter comida lá fora, por causa do inverno. Mas ela poupou, ela tem. Então vai trabalhar e não gaste tudo que você ganha. É o que está escrito aqui no livro de Provérbios, escrito 900 anos antes de Cristo. Em Gênesis 41, 34 tem uma história que a gente conhece. Um rapaz chamado José estava lá numa terra estrangeira e ficaram sabendo lá que haveriam 7 anos de fartura. E esses 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome. Então, ele deu um conselho, que está registrado no capítulo 41, no verso 34. Ele disse assim: nos anos de fartura, guarde a 5ª parte dos frutos da terra. Isso está escrito lá desde 1500 a.C. Ora, quanto é 5ª parte de 100%? 20%. Então, o que hoje se fala que o país fica rico se o seu povo economizar 20%, já está na Bíblia há 3.500 anos. Ah, mas Armandinho, é difícil economizar 20%. Não é verdade. Sabe o que você tem que fazer? Põe na tela aqui de novo. Você tem que fazer uma contabilidade de custos. Sabe o que é contabilidade de custos? É você marcar tudo que você gasta. Cada real que você gasta, você toma nota. Isso está na Bíblia há 3.500 anos também. Quando Moisés construiu o seu templo, ele tomou nota de tudo que foi gasto no templo. E chegou uma hora e ele falou assim: fala para parar de trazer coisa aqui, porque já deu. Estou tomando nota aqui de tudo, já até passou do que a gente precisa. Um amigo meu começou a fazer isso. Começou a tomar nota. E ele começou a perceber, depois, quando terminava o mês, ele analisava os gastos que ele tinha. E ele chegou à conclusão que ele poderia economizar dinheiro, porque ele gastava muito dinheiro em bobagem. Que quando você está gastando, não parece que é bobagem. Mas chegou um mês lá que ele tomou 40 sorvetes no mês. E ele só descobriu isso porque ele anotou. No mês seguinte, ele só tomou 10 sorvetes em vez de 40. Já sobrou dinheiro. Então, se você não consegue guardar 20% conforme a Bíblia fala, comece a tomar nota conforme a Bíblia fala e elimine os gastos supérfluos. Não é? Eu achei esse conselho bem legal. Vamos lá. Pedagogia. A Bíblia fala de pedagogia, nós vamos ter uma aula própria de pedagogia, eu não vou falar disso hoje, vocês me desculpem, tá? Contra o colesterol. O colesterol foi descoberto em 1912 por um cientista russo, o Nikolai Anishkov. Ele descobriu que comendo gordura, formava aquelas placas de gordura nas artérias e a pessoa podia morrer. Pode deixar na tela, por favor. Levítico capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Há 3.500 anos está escrito na Bíblia que comer gordura faz mal. E eu fico imaginando quantas pessoas morreram por não seguir essa recomendação. Levítico 15 tem leis de higiene e saúde, e eu vou falar aqui desse camarada que está na tela. Deixa na tela essa imagem, por gentileza. Esse é o Louis Pasteur, cientista francês. Ele morreu em 1895. Esse camarada começou
a pesquisar sobre germes, micróbios. Deixa na tela aqui, por gentileza. E ele descobriu algumas coisas muito legais. Por exemplo, você toma hoje leite pasteurizado, por causa dele, Louis Pasteur. Né? No seu leite que você toma não tem micróbio. Ele inventou um método de pasteurizar o leite. Ele também descobriu a vacina antirrábica, aquela quando o cachorro louco morde, você pode ficar tranquilo se você tomar a vacina, porque foi ele que inventou. Mas ele tinha um trabalho numa clínica, onde vários médicos atendiam mulheres grávidas. Pode vir para mim agora, por gentileza, desculpa. E o índice de mortalidade daquelas grávidas era muito grande. Até que um dia ele falou assim para os médicos: olha, sabe por que morre muita mulher aqui? Porque quando vocês examinam uma, vocês vão examinar a outra sem lavar as mãos. Você precisa lavar a mão. Por que precisa lavar a mão? Por causa de germe. Mas que germe? O que é germe? Micróbio. O nome está falando micróbio, bio, vida, micro, pequena, vida pequena. É tão pequena que você não vê. Mas você leva um germe de uma mulher para outra. Bom, começou então a se lavar as mãos naquela clínica, o índice de mortalidade diminuiu, mas não terminou. E ele voltou lá e falou: o que aconteceu? Não, a gente está fazendo o que o senhor falou. A gente pega essa bacia grande aqui, eu lavo a mão, examino uma mulher, depois eu lavo a mão nessa bacia, o outro médico lava a mão nessa bacia. Como é que é? Vocês estão trazendo o germe de uma mulher para a bacia, da outra mulher para a bacia, e vocês querem que o índice de mortalidade termine? Vocês têm que lavar a mão em água corrente. Muito simples. E eles começaram a fazer isso, a mortalidade lá caiu a 0. Levítico 15, verso 13, escrito há 3.500 anos atrás. Quando, pois, o que tem o fluxo, uma infecção, estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas roupas e banhará a sua carne em águas correntes. Gente, está na Bíblia. Está na Bíblia que para acabar com contaminação tem que lavar a mão em água corrente. Quanta gente morreu por não seguir essa recomendação. Não ler a Bíblia tem trazido muito prejuízo para a humanidade. Põe na tela. Levítico 25. Tem um manual da reforma agrária aqui, sabia? Não precisa se matar. Basta ler aqui. Tem o manual de macroeconomia, tem leis civis, tem leis penais. E tem uma coisa que ficou assim muito em moda quando eu tinha meus 18 anos, que é a tal da ecologia. Olha o que a Bíblia fala. Eclesiastes 1, de 5 a 7. Nasce o sol, e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento, e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. O que ele está falando? Ele está falando assim: o mar não se enche, porque tem a evaporação do mar forma nuvens, os ventos empurram as nuvens para a cabeceira dos rios e abastecem os rios em forma de chuva. Ele simplesmente está descrevendo aqui um ecossistema, coisa que a gente está falando nisso só há 50 anos atrás, a Bíblia já fala há muito tempo. Mas você quer ver que coisa interessante isso? Isso daqui é uma figura que eu chupei do Departamento do Interior dos Estados Unidos, do Levantamento Geológico dos Estados Unidos. Eles puseram na tela assim, ó: o armazenamento das águas nos oceanos, armazenamento de água na atmosfera, armazenamento de água no gelo, armazenamento de água doce. Aí tem a evaporação, faz a condensação, a evapotranspiração, tudo volta aqui, cai aqui, vai para baixo da terra também com rios subterrâneos, e tem um escoamento superficial de água de degelo, tudo aí. Foi o Departamento do Interior dos Estados Unidos que fez essa imagem, mas eu vou mostrar uma coisa para você. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia, gente. Então, quando eu vejo isso, eu não sei quem é. Bom, eu sei, né? Não foi a Bíblia que copiou do Departamento do Interior dos Estados Unidos, porque ele não existia ainda.
Vou te dar agora uma profecia feita há 2.700 anos atrás e que está acontecendo agora. Agora. Porque o tema dessa aula é assim: Deus quer um culto racional, e para mostrar que Ele escreveu este livro, Ele vai dar coisas que ainda não aconteceram, para que quando elas aconteçam, a gente creia que Ele existe e deixou esse livro escrito aqui. Então, livro de Isaías, escrito entre os anos 740 e 720 a.C. Olha só o que está escrito aqui: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Algumas coisas importantes aqui. Aqui está dizendo assim, que a terra vai murchar e a culpa é dos moradores. Olha isso aqui. Onde estão os rios que deveriam estar debaixo dessas pontes? Murcharam. Onde está o rio que devia estar aqui? Secou. Isso daqui é um desenho do lago de Chade. Chade é esse país aqui à direita superior. Ele faz fronteira com o Níger do lado esquerdo, com a Nigéria embaixo, com Camarões do outro lado. Esse lago é dividido entre esses 4 países. Ele foi secando ao longo dos anos. Ah, você vai me dizer, porque você é um cara esperto, você usa o que você tem acima das orelhas. Você vai dizer, isso aqui é um desenho. Então, eu vou te mostrar a foto. O lago de Chade era esse que está à esquerda, agora ele é esse que está à direita. A terra se murcha por causa dos seus moradores. Não adianta pôr a culpa no São Pedro, no governador, nem no prefeito. É o homem que está estragando o planeta. Põe na tela. Seca que engole nascente do São Francisco deixa comunidades ribeirinhas em alerta. Isso aqui é o São Francisco e o que você está vendo ali é areia tomando conta da cabeceira do São Francisco no norte de Minas. Cangurus tomam as ruas da capital da Austrália por escassez de alimentos. Isso não está acontecendo só na África, no Brasil, também na Austrália. Penúltimo parágrafo. O motivo é a falta de chuva e, como consequência, a pouca oferta de alimentos para os animais. O mundo está murchando, gente. Isso aqui é uma foto feita pelo jornal Zero Hora de Porto Alegre, em maio de 2020. O rio Uruguai está secando. Vocês podem ver lá na foto que perto dos prédios é onde está o rio, mas ele deveria estar até embaixo. Ele já secou tudo isso. O que nós falamos aqui? Que nós mostramos na Bíblia? Astronomia, contabilidade de custos, finanças pessoais, orçamento, poupança e investimento, ecologia, medicina preventiva, microbiologia, pedagogia, física e macroeconomia. Tudo isso na Bíblia. Eu pergunto assim, outro livro tem isso? Nenhum outro livro tem isso. Quem é que tem a revelação divina? A Bíblia é que tem a revelação divina. E olha só o que Jesus falou. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Agora vem aqui em mim. Você está acreditando nisso que eu estou te mostrando? Que a Bíblia antecipou ciência, astronomia, medicina preventiva, ecologia, orçamento, finanças, investimento. Você está acreditando nisso? Eu espero sinceramente, vou olhar bem nos seus olhos agora. Eu espero sinceramente que você não sofra da síndrome de Gabriela, que nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. Você não. Você tem miolos, você sabe pensar. Você vai receber desse livro uma nova visão para sair de onde você está, para não ser igual aos outros, para não também ter a síndrome do Zeca Pagodinho, não vai deixar a vida te levar. Você vai fazer escolhas corretas, tendo as premissas corretas. E as premissas corretas, Deus está dizendo assim,
Este livro aqui fui eu que mandei escrever, segue o que está aqui que você vai se dar bem. Porque eu vou te fazer uma pergunta agora, que é aquela pergunta do início, que eu fiz aqui com o Roger. Para onde nós vamos? Eu sei que tem muita gente que está pensando assim, quando acabar a pandemia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você está fazendo planos para acabar com a pandemia. Quando acabar a pandemia, o que você vai fazer? Eu vou te fazer uma pergunta muito singela. Você está fazendo planos de onde você vai passar a eternidade? Eternidade, Armandinho? Existe eternidade? Ó, eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que Deus é muito sabido? Porque Ele falou assim, eu vou te pôr no livro aqui coisas concretas que você possa medir, apalpar, examinar. Porque quando eu falar de coisas impalpáveis, você vai ter que acreditar em mim. Porque não dá para não acreditar nesse livro que antecipou tanto conhecimento. E eu nem falei de história. Sábado que vem eu vou mostrar para vocês o que esse livro antecipou de história do mundo. Você vai ficar boquiaberto. E aí você vai começar a acreditar nele. E quando você acreditar nele, Deus tem tanta coisa boa para te falar. Pois não, Roger? Armandinho, eu tenho uma pergunta aqui, antes de você encerrar. Vamos lá. O nosso amigo Rafael está perguntando aqui para você. Nos livros escritos por Allan Kardec, encontramos orientação de vários campos. Eles são divinos ou não? O que você tem aí? Em cima do que nós vimos aqui, de toda a aula que tivemos... Todo o livro, Rafael, muito obrigado pela sua pergunta. Todo livro de chamadas religiões, outras, tem conselhos bons e práticos. Todos têm. Nenhum livro lá vai mandar você tomar veneno. Tá? Nenhum deles. Acontece que conselhos práticos também tem nos livros de autoajuda, não é? Mas antecipação de ciência, antecipação de história, antecipação de medicina e antecipação de mais um monte de coisa que a gente vai ver ao longo do curso, só tem nesse livro aqui. Ok? Muito bem. Tem outra pergunta aqui, mas essa eu acho que você vai guardar para a semana que vem. A Isa Yama pergunta, por que temos a abóbada eletromagnética? Por que temos a abóbada eletromagnética? Pois é, isso aqui você quer responder hoje ou fica para a semana que vem? Fica para a semana que vem. Para a semana que vem. Você pode participar, né? Todo mundo pode mandar sua pergunta. Todo mundo pode mandar sua pergunta. Nós só vamos fazer o seguinte trato aqui, ó, com todo mundo. Enquanto a gente estiver aprendendo a somar e diminuir, nós não vamos fazer pergunta de raiz cúbica, porque não dá para responder, tá bem? Tá bem assim? Eu quero só terminar dizendo o seguinte. A gente não pode viver nesse mundo pensando assim, bom, eu não sei para onde eu vou, então vou viver de qualquer jeito. Porque tem gente que pensa assim e diz assim, eu vou me dar bem, vou fazer o bem para a minha família, doa quem doer. E não é assim, gente. Não é assim. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você acha sinceramente que não existia nada num tempo lá atrás e agora existem milhões de formas de vida do nada? Você acha isso mesmo? Ei, põe o seu cérebro para pensar. Põe-o acima das orelhas aí para pensar um pouco. Isso tem que vir de alguém planejador, inteligente e com um propósito. Então, qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da minha vida? Eu tenho certeza que, lendo este livro, e agora sabendo que ele tem um autor que sabe tudo, um autor que sabe tudo, você vai querer conhecer esse livro e saber qual é a história que está aqui. Por que isso é importante? Isso é importante porque ele vai explicar para nós para onde vamos. Nós queremos que você tenha uma nova visão quando esse curso terminar. E eu vou dizer para você o seguinte, semana que vem, eu vou mostrar para vocês, nós vamos mostrar para vocês, o que a Bíblia antecipou de história do mundo. Esse mundo vai acabar? Vai. Vai acabar como? Uma guerra nuclear? Não sei. Vai ser invadido por alienígenas? Vai ter um asteroide que vai se chocar aqui? Quando você assiste um filme de Hollywood, você tem um final, vários finais, cada filme dando um final, para agradar todo mundo. Mas a Bíblia fala o que vai acontecer com esse mundo aqui. A Bíblia fala. Você quer saber? Você tem que voltar aqui semana que vem, tá bom?
Armandinho, que bom saber que a Bíblia tem tantas respostas para a gente. A gente fica preocupado, nós vivemos ansiosos, vivemos preocupados, mas que bom saber que a Bíblia responde, que a Bíblia nos acalma, que Deus se preocupa em atender as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, as nossas questões, já de antemão. Eu percebo que muitas pessoas já se inscreveram no nosso canal, Uma Nova Visão para o Novo Tempo. Esse é o canal no YouTube, também temos a página no Facebook, para o qual você pode se inscrever. Se você for lá no canal Uma Nova Visão para o Novo Tempo, no YouTube ou no Facebook, se inscreve lá, ativa o sininho, para que você seja avisado na próxima transmissão. Assim vai um lembrete para você, para que você lembre, opa, vai começar a minha aula, semana que vem, dia 17, às 16 horas, 17 de abril, às 16 horas, a segunda aula com o tema, a Bíblia antecipa a história universal. Você quer saber o que a Bíblia mostrou lá atrás, que confirmado na história, dá credibilidade para a Bíblia? É tão bom saber, né, Mandinho, que Deus responde às nossas ansiedades e que Deus cuida da gente. Vai lá. Eu só queria ressaltar o seguinte, tem muita gente, inclusive gente próxima a mim, que confunde Bíblia com igreja, porque vê aí os desmandos da igreja no passado e não quer saber de Bíblia. Mas uma coisa é a Bíblia, outra coisa é a igreja, outra coisa é a religião, gente. Porque você quer ver como é que a coisa vai, Roger? Só falando da Bíblia Sagrada dos cristãos, quantas igrejas deveriam existir? Uma única? Quantas igrejas cristãs existem no mundo? Segundo o último levantamento feito nos Estados Unidos, mais de 32 mil igrejas cristãs. Você acredita nisso? Se a Bíblia é uma só, por que tantas interpretações? Vamos descobrir nela por que tantas, tá bem? Muito obrigado. Muita coisa que nós podemos descobrir, aprender e entender a partir do estudo da Bíblia. Muito obrigado, Armandinho, obrigado por dividir conosco o seu tempo. Eu, particularmente, amo assistir suas aulas e aprendo a cada vez. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a disposição de vocês e espero que vocês pensem bem em tudo que foi falado aqui, gente, porque esse é um assunto muito sério. Vai decidir o nosso destino eterno, ok? Deus te abençoe. Você gostou dessa aula? Você pode assisti-la retroativamente, ela vai estar registrada lá nos nossos canais, e você pode mandar esse link para algum amigo seu, alguém que você gostaria que assistisse esse conteúdo e que infelizmente não esteve aqui hoje. Muito obrigado por centenas de pessoas que nos assistiram hoje. Muito obrigado por confiarem, por acreditarem, por cederem esse tempo para nós e por estarem aqui conosco. Que Deus te abençoe, que você esteja conosco na próxima semana, dia 17 de abril, às 16 horas, para o segundo capítulo, para a segunda aula desse curso, Uma Nova Visão para um Novo Tempo. Armandinho, você abriu a Bíblia e para isso você fez uma oração para que a gente estudasse a Bíblia. Que tal se a gente terminar agora com uma oração, pedindo entendimento a Deus pelo que recebemos essa tarde? Vamos lá. Pessoal, olha só. Consegue focar aqui de novo? 2.500 anos de filosofia humana aqui. Um desmentindo o outro. Um livro só aqui. Isaías 40 diz assim: Senhor, a tua palavra permanece eternamente. A filosofia muda a cada 20 anos ou a cada livro lançado. A ciência muda sempre. A Bíblia não muda, gente. Vale a pena estudá-la. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor gentilmente deu provas concretas de que nós podemos acreditar neste livro. O Senhor disse que só existe um Deus, que esse Deus escreveu este livro e que a prova disso seriam as antecipações que o Senhor colocaria nele, para que quando as coisas aqui escritas acontecessem, nós pudéssemos ganhar confiança neste livro e no seu autor, que é o Senhor. Eu peço que muitas das pessoas que nos assistiram, que não sabiam nada disso, possam se sentir agradavelmente surpreendidas de um Deus tão gentil, que coloca as coisas de uma forma tão concreta, tão racional. Eu peço que o Senhor cuide delas, cuide de nós também, em nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez agradecemos a sua presença, pedimos que você divulgue esse conteúdo, você gostou, divulgue com seus amigos, com seus familiares, eu tenho certeza que eles também crescerão, aprenderão com isso. Obrigado à equipe toda de transmissão, a equipe de vídeo, de comunicação, de áudio, a equipe de interação, quem sabe na próxima queremos mais participações da sua parte, queremos que você escreva mais, pergunte mais, e todas as perguntas relativas ao tema do dia, nós vamos tentar responder aqui na hora, tá bom? O que nós não conseguimos responder na hora, ficará registrado e a nossa equipe vai tentar responder diretamente para você. Muito obrigado mais uma vez, que Deus te acompanhe, que te dê uma semana abençoada e até a próxima, dia 17/4, às 16 horas, com a aula número 2.